Eu fiz uma lista completa dos lugares mais surpreendentes da Europa, incluindo pontos de todos os países do continente, até mesmo os menores. Na Europa você pode ver monumentos e prédios de sua longa história, mas também obras-primas da natureza e algumas das paisagens mais impressionantes e estranhas do planeta, desde as praias paradisíacas do sul até os fiordes e terras congeladas do norte. Hoje você vai conhecer as maravilhas da Europa. 1. Lago Glaciar de Jökulsárlón e Praia dos Diamantes, Islândia. Esse lago é formado pela água derretida do glaciar Breiðamerkurjökull, que faz parte do glaciar Vatnajökull. Caminhar nas margens do lago vai te deixar impressionado, mas também é recomendado pegar um barco ou barco anfíbio para ver de perto os icebergs que estão por todo o lago e até mesmo se aproximar das paredes do glaciar. Uma vez perto o suficiente dessas paredes, você vai poder ouvir os rugidos do glaciar se quebrando, ou até mesmo ver pedaços pequenos ou grandes se desprendendo, gerando ondas. Além do glaciar e dos icebergs, você vai poder ver focas no lago. É dito que é como um paraíso para elas, porque não tem predadores naturais na área, como orcas. Ao lado desse lago está a Praia dos Diamantes, onde icebergs de diferentes tamanhos que vêm do lago e que estão derretendo ficam na costa. Alguns deles são pequenos e você pode levantá-los, tirando uma foto para não esquecer a experiência. 2. Praia Negra de Reisnifjara, Islândia. Reisnifjara é uma das praias mais famosas e belas da Islândia. Localizada na cidade de Vík, na costa sul do país, é famosa por suas extensões quilométricas de areia negra. Além disso, perto está o farol de Vík, de onde se pode ver vistas da praia e arredores. Ao estar em Reisnifjara, você vai se sentir transportado para outra época. As ondas agressivas, as marés em constante mudança e o frio e ventos constantes dão uma atmosfera de um filme viking. Essa praia é considerada uma das mais perigosas do mundo, então eu recomendo que você se mantenha longe da água, porque podem chegar ondas repentinas com muita força. Da praia você pode ver os trolls de pedra ou ilhotas de Reynisdrangar. A lenda conta a história de 3 trolls chamados Skesudrangar, Ladandrangar e Langhammer, que viviam nas montanhas da costa sul do país. Eles foram buscar o tesouro de um navio viking, mas lutando com a terrível ondulação se atrasaram. E aí a luz do sol saiu e se transformaram em pedra. 3. Parque Nacional Thingvellir, Islândia. É o lugar do nascimento do primeiro parlamento do mundo, quando no ano 930 d.C., os habitantes da ilha organizaram assembleias anuais em uma instituição chamada Alpens. A geologia do lugar fornecia um anfiteatro natural para realizar reuniões. Também é o único do mundo por sua geologia. É um ponto de separação das placas tectônicas norte-americana e euroasiática, que se afastam 2,5 centímetros a cada ano. De fato, você pode ver claramente as falhas que passam pelo parque. A maior delas é o canyon, chamada Almannagjá, pelo qual você pode caminhar para chegar à cachoeira Ósarfoss. 4. Cachoeira de Skogafoss, Islândia. São as maiores cachoeiras do país, com uma largura de 25 metros e uma queda de outros 60. Devido à névoa que produzem em dias ensolarados, você pode ver 1 ou 2 arco-íris. Uma lenda diz que o primeiro habitante viking da área enterrou um tesouro valioso em uma caverna atrás da cachoeira. Supostamente, alguns moradores o encontraram vários anos depois, mas só conseguiram pegar um anel que desapareceu novamente por algum tempo. Ele foi encontrado de novo e entregue à igreja local, e atualmente estaria em um museu da região. Na Islândia existem muitos outros lugares naturais que impressionam, como a cachoeira Dettifoss, que é a mais volumosa da Europa, ou penhascos onde você pode ver papagaios do mar do Atlântico. Também é possível observar a aurora boreal de setembro a março. 5. Ilhas Lofoten, Noruega. Ao entrar nesse mágico arquipélago do norte da Noruega, você vai encontrar uma paisagem congelada e impressionante, que desperta a fascinação de turistas e amantes da natureza. São montanhas e fiordes de tirar o fôlego,
um mar aberto que se estende até o horizonte e baías protegidas, ao lado de praias solitárias. Rayne é uma das aldeias de pescadores mais visitadas e fotografadas dessas ilhas. Esse lugar, considerado várias vezes como uma das mais belas aldeias da Noruega, foi imortalizado em selos postais e elogiado em várias revistas nacionais e internacionais. Enquanto estiver nessa região da Noruega, você vai poder experimentar fenômenos naturais únicos, como o sol da meia-noite, quando de final de maio a meados de junho, o sol nunca se põe, permitindo que você desfrute de atividades com luz solar 24 horas por dia. Mas você também vai enfrentar a enigmática noite polar, quando entre o fim de novembro e meados de janeiro, o sol não aparece no horizonte, mergulhando o céu em um espetáculo de cores estranhas durante as poucas horas de luz. 6. Fiord de Lis, ou Lisefjorden, Noruega. Esse extraordinário fiord tem 42 quilômetros de extensão com paredes rochosas de mais de 1000 metros de altura. Ao explorar Lisefjord, você vai encontrar uns de seus tesouros mais preciosos, o Prekenstolen, uma majestosa formação rochosa plana, que se ergue sobre um penhasco com uma queda de 604 metros. Essa maravilha natural se tornou um símbolo emblemático e um dos lugares mais visitados do fiord. Ao chegar ao topo do Prekenstolen, você vai sentir vertigem e emoção, enquanto contempla o abismo que se abre sob seus pés. Daqui, a vista panorâmica do fiord com suas águas serenas e suas montanhas vai fazer você apreciar a fascinante natureza norueguesa em toda sua glória. 7. Svalbard, Noruega. É um arquipélago ou grupo de ilhas do Ártico norueguês, situado no Oceano Ártico, um dos lugares mais inóspitos do planeta. Apenas 3 de suas ilhas são habitadas: Spitsbergen, Ilha do Urso e Hopen. Na ilha de Spitsbergen está o assentamento mais ao norte do planeta, Longyearbyen, com cerca de 2.400 habitantes. Nessa vila existe muita neve de novembro a março e a noite polar é experimentada de final de outubro a meados de fevereiro. Já o sol da meia-noite vai de abril a agosto. Em Svalbard é possível ver morsas, renas, baleias e ursos polares. Esses últimos animais são realmente perigosos, e os habitantes da área precisam se proteger para saírem dos assentamentos. Um dos lugares mais curiosos que você pode visitar em Svalbard é o Banco Mundial de Sementes, onde são conservadas sementes de culturas de países de todo o mundo, em caso de qualquer tipo de catástrofe. 8. Fiord de Jayhanger, ou Jayhangerfjord, Noruega. Tem uma extensão de 15 quilômetros e ao longo do fiord existem várias fazendas abandonadas. As 2 cachoeiras mais famosas do Jayhangerfjord são a Cachoeira das 7 Irmãs e o Pretendente, que estão uma em frente à outra. A lenda diz que o pretendente está cortejando as 7 irmãs. Como curiosidade, o filme de animação Frozen da Disney utilizou as paisagens desse fiord e do Nærøyfjord como inspiração para os cenários de Arendelle. 9. Cabo Norte, Noruega. Nos limites da Europa continental, a ilha de Mageroia abriga o enigmático Cabo Norte, ou Nordkapp, conhecido como o ponto mais setentrional da Europa. Embora, na verdade, o cabo Nivixtjelodden, localizado a uma curta distância, se estenda um pouco mais ao norte. Aqui você vai ficar impressionado com um imponente penhasco que se ergue cerca de 307 metros acima do nível do mar. Do alto você vai poder apreciar a vastidão do Oceano Ártico, que se estende até onde a vista alcança, e o Monumento do Globo, um símbolo que celebra a posição geográfica única desse lugar. Visitar o Cabo Norte é uma experiência única na vida que você não pode perder em suas aventuras pela Noruega. Ao se posicionar no topo desse penhasco, você vai sentir como a terra e o oceano se unem num eterno abraço e vai se conectar com a força e a beleza indomável da natureza. 10. Lago Oischinen, Suíça. Esse lago glacial encanta aqueles que o visitam com sua intensa cor turquesa, que contrasta com o verde da vegetação e as rochas montanhosas. Daqui é possível ver uma paisagem incrível dos Alpes, incluindo picos montanhosos, como Blüenlisalp, o Doldenhorn e o Frundenhorn. É um tesouro alpino situado a 1.578 metros acima do nível do mar.
que mantém um ar fresco mesmo no auge do verão. É acessível a partir da comuna próxima de Kandersteg, pegando um teleférico até a estação de montanha de Oschinen, e depois caminhando aproximadamente 30 minutos até o lago. 11. Glacier 3000, Suíça. Esse é um glacier onde a neve permanece intacta de outubro a maio, se tornando um paraíso invernal onde os amantes da natureza e dos esportes de inverno podem desfrutar ao máximo. Os mirantes têm vistas incríveis de vários picos cobertos de neve, que ultrapassam 4.000 metros de altura. Entre eles estão Eiger, Cervino, Mont, Jungfrau, Grand Corbin, e se você olhar para o horizonte, até vai poder vislumbrar o Mont Blanc. 12. Viaduto de Landwasser, Suíça. Uma obra-prima da engenharia que se ergue entre montanhas e vales. Um viaduto ferroviário de calcário, construído entre 1901 e 1903, com 136 metros de comprimento e 65 de altura. Essa construção é a joia dos 63 quilômetros da linha Albula, que liga Thusis e Saint-Moritz. O viaduto não é só uma conquista arquitetônica, mas também um testemunho da habilidade e audácia de seus construtores, que o ergueram sem o uso de andaimes, utilizando somente 2 guindastes. 13. Monte Cervino, Suíça. É a montanha mais famosa dos Alpes, conhecida por sua icônica forma de pirâmide que foi desenhada e imitada inúmeras vezes. Se elevando a 4.478 metros acima do nível do mar, essa enorme montanha marca a fronteira entre a Suíça e a Itália. Para desfrutar de uma das melhores vistas, você pode pegar o trem de cremalheira Gornergrat, que vai o levar a mais de 3.000 metros de altitude. Você também pode optar por trens panorâmicos, que oferecem vistas da montanha em uma experiência um pouco mais exclusiva. 14. Ilha Calsoy, Ilhas Faroe. Os cenários dessa ilha são tão impressionantes que o filme de James Bond, No Time to Die, escolheu ela como cenário para o esconderijo do vilão, capturando a atmosfera misteriosa e nebulosa da ilha. Tem menos de 100 habitantes e só é acessível a partir de Klaksvik por meio de uma balsa de 20 minutos, sem estradas, túneis ou pontes que a conectem a outras ilhas. Calsoy é caracterizada por suas falésias íngremes e é um importante local de acasalamento para várias aves, incluindo o bonito puffin do Atlântico. 15. Klaksvik e suas montanhas, Ilhas Faroe. Embora pequena, essa é a segunda localidade mais populosa do arquipélago, depois de Tórshavn, a capital das Ilhas Faroe. Klaksvik tem sido o lar de habitantes desde a Era Viking, e na área foram descobertas antigas ruínas de fazenda pertencentes a esse período. No início do século XX tinha menos de 100 habitantes, mas hoje tem cerca de 5.000. A maioria dos residentes de Klaksvik se dedica à pesca, sendo o maior porto das Ilhas Faroe e responsável por 30% da produção do território. Algumas pessoas trabalham no setor de restauração, enquanto outras fazem parte da Foróia-Bjór, uma empresa que produz cerveja e outras bebidas. A vida nessa aldeia é tranquila e pacífica. Além disso, as temperaturas não são tão frias quanto você poderia esperar. Em janeiro, o mês mais frio, variam entre 4 e 6 graus, enquanto no verão rondam os 9 e 12 graus centígrados. 16. Cascata de Múlafossur, Ilhas Faroe. É um dos lugares mais surpreendentes das Ilhas Faroe, em que o nome significa Cascata do Promontório. Essa maravilha da natureza de 30 metros de altura deixa suas águas caírem diretamente no mar, como em um mundo de fantasia. Localizada ao sul da aldeia de Gásadalur, na ilha Veigar, Múlafossur é uma beleza natural que você não pode perder se chegar a esse lugar remoto da Europa. Gásadalur é uma das aldeias mais encantadoras do arquipélago, com uma população diminuta de apenas 11 habitantes. Para chegar a outras aldeias por terra, os residentes tinham que contornar uma rota difícil através das montanhas de mais de 400 metros de altura. Esse difícil acesso manteve a aldeia isolada e dificultou o aumento da sua população. 17. Lapônia, Finlândia.
A Lapônia engloba regiões da Finlândia, Noruega, Suécia e Rússia, mas um dos melhores países para visitá-la é a Finlândia, entre outras coisas porque aqui está Rovaniemi, a capital da província finlandesa da Lapônia e a terra do Papai Noel. De acordo com outras culturas, o Papai Noel vive no Polo Norte, mas a realidade é que aqui você pode visitar uma aldeia dele, incluindo suas renas, posto de correios e escritório. Outras atividades inesquecíveis que você pode fazer na Lapônia finlandesa são o esqui ou trenó de cães. 18. Lakeland, ou região dos lagos, Finlândia. Essa imensa região, a maior das 4 em que o país se divide, convida você a explorar e mergulhar em suas admiráveis paisagens. Com 188 mil lagos que pontilham o terreno, cercados por uma serenidade inigualável. O Lago Saimaa, com uma superfície que supera os 4.000 km², é o 4º maior lago natural de água doce da Europa, com quase 5.500 ilhas. Essa região é um dos refúgios dos finlandeses em busca de revitalizar suas energias e reconectar com a natureza. Ao longo do ano, tanto os habitantes locais como os turistas desfrutam de atividades recreativas como cruzeiros, pesca, remo, natação no gelo ou patinação. 19. Helsinki, Finlândia. A capital da Finlândia tem uma combinação única de história e modernidade, com muitos lugares que você pode visitar. Um dos locais mais emblemáticos é a Catedral de Helsinki, localizada na Praça do Senado. Existe também a Praça do Mercado, da primavera até o outono, o Parque Urbano Esplanade ou a Fortaleza de Suomenlinna, esse último a cerca de 2 km da capital. Uma das melhores épocas para visitar Helsinki é o Natal. É mais frio, mas a cidade tem uma atmosfera mágica, com luzes, pistas de gelo, desfiles e outras celebrações. No dia 13 de dezembro é celebrado o Dia de Santa Lúcia, em que a Santa Lúcia de toda a Finlândia é escolhida por voto popular. Todas as candidatas usam a mesma roupa, uma túnica branca, mas a vencedora também usa uma coroa de velas. 20. Estocolmo, Suécia. A capital da Suécia se estende por 14 ilhas unidas por 57 pontes, criando uma paisagem urbana única que combina a beleza da água com a arquitetura histórica e moderna. Essa cidade tem um ambiente cosmopolita e uma grande quantidade de atividades culturais, históricas e de lazer. A história de Estocolmo remonta ao século XIII e seu centro histórico, Gamla Stan, é o centro da cidade. Aqui você pode caminhar por ruas estreitas de paralelepípedos, cercadas por prédios antigos. É indispensável visitar o Palácio Real, a residência oficial da monarquia sueca e a Catedral de São Nicolau, onde foram realizadas coroações e casamentos reais. 21. Cascata de Ristafallet, Suécia. Localizada na região ocidental de Jämtland, se encontra uma das mais impressionantes cascatas da Suécia. Com 50 metros de largura e 14 metros de profundidade, a água cai sobre as rochas, criando um espetáculo natural maravilhoso. A umidade gerada pela cascata proporciona ao bosque um clima único, onde prosperam diversas espécies de plantas e fungos. Uma ilha florestada divide o rio e a cascata em 2 partes, sendo visível apenas um lado do norte e o outro do sul. No inverno, quando o rio congela, é possível visitar a ilha onde há uma caverna de pedra. 22. Parque Nacional de Abisko, Suécia. Situado no norte da Suécia, perto da fronteira com a Noruega, é um destino apaixonante para os amantes da natureza e da aventura. Esse parque nacional de 77 km² é conhecido por suas belas paisagens, que incluem montanhas, vales profundos, lagos cristalinos e densos bosques de bétulas e pinheiros. Abisko também é o ponto de partida da famosa trilha de Kungsleden, que se estende por mais de 400 quilômetros através das terras selvagens da Lapônia. Um dos principais atrativos de Abisko é a localização privilegiada para observar a aurora boreal durante os meses de inverno. Graças à sua posição ao norte do Círculo Polar Ártico e a seu clima relativamente seco, as condições para ver as luzes do norte são excepcionais. 23. Castelo de Neuschwanstein, Alemanha. Essa é uma joia arquitetônica localizada nos Alpes da Baviera. Uma visão que parece ter saído de um conto de fadas ou de um filme de fantasia.
De fato, foi a inspiração para o icônico castelo da Cinderela da Disney. Foi construído pelo rei Ludwig II da Baviera, um monarca conhecido por sua extravagância e sonhos grandiosos, projetado como um refúgio pessoal e uma homenagem ao compositor Richard Wagner, a quem o rei admirava profundamente. A arquitetura de Neuschwanstein combina estilos gótico, romântico e bizantino, criando um conjunto único e encantador, que evoca uma era de cavaleiros e lendas. 24. Floresta Negra, Alemanha. É uma cadeia montanhosa coberta de florestas que se estende no sudoeste da Alemanha, próxima às fronteiras com a França e a Suíça, ocupando uma área de quase 6.000 km². A Floresta Negra contém o Feldberg, seu pico mais alto, que se eleva a 1.493 metros acima do nível do mar. No passado era conhecida pela silvicultura e a extração de minerais, mas atualmente o turismo se tornou a principal atividade econômica da área. Ao explorar a região, você vai se deparar com numerosas fortificações militares em ruínas, que datam dos séculos 17 e 18, testemunhas silenciosas da rica história que permeia essa terra. 25. Berlim, Alemanha. Ao caminhar pelas ruas da capital alemã, você pode sentir a essência dos séculos de história e as mudanças que essa metrópole única experimentou. Um lugar emblemático que não pode faltar no itinerário de Berlim é o Parlamento Alemão, ou Reichstag. Um edifício que simboliza a democracia e a resiliência do povo alemão. Ver o portão de Brandemburgo é como uma viagem no tempo, a um passado neoclássico do século XVIII. Foi construído pelo desejo do rei prussiano Frederico Guilherme II, e seu nome vem do fato de ter erguido exatamente onde costumava haver o antigo portão da cidade, que conectava Berlim à cidade de Brandemburgo an der Havel. Entre os principais lugares a visitar em Berlim, a Ilha dos Museus é um verdadeiro tesouro cultural. Uma pequena ilha no rio Spree, com 5 dos museus mais importantes da Alemanha. 26. Bastei, Alemanha. É uma formação rochosa impressionante que se eleva sobre o rio Elba, na região da Saxônia alemã. Seu labirinto de agulhas e pontes de pedra natural cria uma paisagem surrealista, como se fosse um castelo esculpido pela própria natureza. A famosa ponte Bastei, construída em 1851, conecta essas formações, proporcionando vistas panorâmicas do Parque Nacional da Suíça Saxônica e do Rio. 27. Castelo de Hohenzollern, Alemanha. É um castelo associado à dinastia Hohenzollern, família reinante durante a Idade Média, e que governou a Prússia e Brandemburgo até o final da Primeira Guerra Mundial. Cobre quase todo o topo do Monte Hohenzollern, e é uma estrutura composta de 4 partes principais: a arquitetura militar, os prédios palacianos, as capelas e os jardins. Atualmente se estima que ele receba mais de 350 mil visitas por ano, sendo um dos castelos mais visitados da Alemanha. 28. Costa Amalfitana, Itália. É uma bela faixa de costa localizada na região de Campânia, ao sul da Itália, famosa por sua única arquitetura costeira e suas vilas, com colinas que mergulham no mar Mediterrâneo, e por suas belas praias e enseadas. Existem muitas vilas únicas na costa, como Amalfi, Ravello, Praiano e Positano, cada uma com sua própria arquitetura e charme, caracterizadas por suas casas brancas e coloridas e seus terraços repletos de flores. A costa amalfitana também é famosa por sua deliciosa gastronomia, com uma cozinha local baseada em ingredientes frescos e locais, como os limões de Amalfi, peixes e frutos do mar. 29. Dolomitas, Itália. É uma cadeia montanhosa que faz parte dos Alpes, com deslumbrantes picos esculpidos ao longo de milênios, que se elevam ao céu como catedrais de pedra. O pico mais alto é Marmolada, com 3.342 metros, mas existem outros que também superam os 3.000, como Civeta, Tofanas ou Antelão. A luz do sol brinca com as encostas, criando um fenômeno conhecido como enrosadira, onde tons rosados e alaranjados iluminam as montanhas ao amanhecer e ao entardecer, dando a elas uma aura poética.
Os vales Esmeralda entre as montanhas abrigam encantadoras vilas alpinas, como Ortisei e Cortina d'Ampezzo. 30. Cinque Terre, Itália. Essa região italiana, localizada ao norte, possui 5 vilas históricas ao longo da costa: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore. Cinque Terre é conhecida por sua paisagem costeira, com colinas que descem para o mar Mediterrâneo. As vilas costeiras estão situadas nas encostas das colinas, conectadas por antigos caminhos, e as casas de cores brilhantes e as igrejas históricas tornam a região uma vista encantadora. A culinária local é baseada em frutos do mar frescos, além de vegetais da região ou vinhos locais, com pratos tradicionais como pesto alla genovese, focaccia e pane gatti. 31. Roma, a cidade eterna, Itália. Uma das cidades mais belas do mundo, onde existem dezenas de monumentos e lugares para visitar por ter sido a capital do Império Romano. Vou te contar os mais importantes. O Coliseu, um anfiteatro romano de dimensões épicas, o maior já construído e ainda de pé no mundo. Testemunha de incontáveis histórias e feitos dos gladiadores. Construído com calcário, tufo vulcânico, concreto e revestimento de tijolo. Em seu auge, suas arquibancadas acomodavam entre 50 e 80 mil espectadores ansiosos por entretenimento e emoção. O Panteão de Roma, uma maravilha arquitetônica, não é apenas um monumento aos deuses, mas também um refúgio eterno para personalidades ilustres, como o pintor Rafael, cujos restos descansam nesse lugar sagrado. A Fontana di Trevi, icônico monumento no cruzamento de 3 ruas, apresenta relevos escultóricos que narram a história de Netuno, que é o deus do mar, em sua carruagem puxada por cavalos alados e tritões que simbolizam a luta entre a ordem e o caos. O Castelo de Sant'Angelo tem uma história curiosa, que remonta a mais de 2000 anos. Originalmente construído como um mausoléu para o imperador romano Adriano, foi usado em diferentes momentos como fortaleza, residência papal, prisão e museu. Uma de suas características mais distintivas é sua passarela, que vai do castelo ao Vaticano, construída no século XVI, para que os papas pudessem escapar do castelo em caso de emergência. 32. Florença, Itália. Alguns dizem que Florença é como um museu a céu aberto pela quantidade de construções históricas e monumentos espalhados por toda a cidade. É uma bela cidade italiana localizada na região de Toscana, conhecida por sua arte, arquitetura renascentista e gastronomia, uma das cidades em que Leonardo da Vinci passou parte de sua vida. Em Florença está a Catedral de Santa Maria del Fiore, além do Palazzo Vecchio e a Ponte Vecchio. A catedral é um exemplo de arquitetura gótica, com sua cúpula de tijolo e mármore. Florença também é conhecida por sua coleção de arte. A Uffizi é um dos museus mais famosos da cidade, com uma grande quantidade de obras-primas renascentistas, incluindo obras de Botticelli, Leonardo da Vinci e Rafael. A Galeria da Academia é outra atração, que possui a famosa estátua de David Michelangelo. 33. Veneza, Itália. Ao percorrer essa cidade, a cidade dos canais do nordeste da Itália, você vai se sentir como se tivesse entrado em um romance ou em uma pintura do Renascimento. Essa metrópole única se estende por mais de 100 ilhas, interconectadas por pontes, como a Ponte de Rialto, e também canais, que conferem um encanto romântico. O Grande Canal, a principal via de Veneza, percorre palácios e edifícios de diferentes períodos históricos. Você não pode deixar de experimentar um passeio de gôndola, um símbolo da cidade, enquanto o gondoleiro guia pelos canais mais escondidos. A Praça de São Marcos, seu principal destino turístico, está rodeada por monumentos emblemáticos, como a Basílica de São Marcos e o Palácio Ducal. 34. Pisa e sua torre inclinada, Itália. A Piazza dei Miracoli é o principal local a visitar em Pisa, uma área murada onde está a Catedral de Pisa e sua torre inclinada. A Torre Inclinada de Pisa, um campanário que acompanha a catedral,
começou a se inclinar durante a sua construção no século XII, como se as leis da física tivessem decidido tirar uma folga. O solo mole em que foi edificada não conseguiu suportar o peso da torre, fazendo com que a inclinação piorasse uma vez concluída a sua construção no século XIV. Em 1990, a inclinação atingiu um ângulo alarmante de 5,5 graus, mas graças à intervenção e aos trabalhos de reparação no final daquela década, se conseguiu estabilizar e reduzir a inclinação aos 4 graus que podemos observar. 35. Lago Como, Itália. É um espelho de água cristalina no norte da Itália, encravado entre as montanhas dos Alpes e florestas frondosas. Com a sua característica forma de Y invertido, esse lago alpino é um destino preferido pela beleza natural e seu encanto romântico. Os pitorescos vilarejos que existem em suas margens têm uma arquitetura histórica e elegantes vilas. Muitas delas testemunharam momentos de vida da aristocracia europeia. Destacam-se a encantadora localidade de Belágio, conhecida como a Pérola do Lago, e a histórica Vila Carlotta, com seus exuberantes jardins. 36. Cidade do Vaticano. É o menor estado do mundo em extensão e população, com 49 hectares e menos de 1.000 pessoas. Está situada no centro de Roma, e nela está a Santa Sé, a instituição que lidera a Igreja Católica, liderada pelo Papa, sendo, portanto, a única teocracia do mundo. A Basílica de São Pedro, com a sua grande cúpula e a colorida Praça de São Pedro, dá as boas-vindas a esse lugar sagrado. Você pode entrar nos museus vaticanos para se maravilhar com a Capela Sistina e seus afrescos, obra do gênio Michelangelo. 37. Meteora, Grécia. Essa região do coração da Grécia é uma maravilha geológica, onde gigantescos pilares de rocha se elevam ao céu. O que torna esse lugar ainda mais surpreendente é a presença de mosteiros construídos no topo desses colossos de pedra. Esses santuários, erguidos entre os séculos XIV e XVI, foram criados por monges ortodoxos que buscavam um refúgio espiritual longe do mundo terreno. Ao visitar Meteora, você se sentirá como se estivesse explorando um canto místico e sagrado, onde a natureza e a fé se unem em perfeita harmonia. Para chegar a esses recintos sagrados, vai ter de passar por escadas íngremes e trilhas sinuosas. No entanto, o esforço vai ser recompensado com a oportunidade de experimentar um lugar único no mundo. Existem mais de 20 mosteiros, embora apenas alguns deles estejam abertos. Vou te mostrar alguns dos mais bonitos. O Mosteiro da Santíssima Trindade, situado num precipício rochoso com mais de 400 metros de altura. O Mosteiro de Varland, a 373 metros de altura, onde está a conhecida Caverna do Dragão. O Mosteiro de Hipapantes, encaixado na rocha de Mítrios. O Mosteiro de Rosanu, chamado assim pelo primeiro grupo de monges que se estabeleceu aqui, e o Mosteiro de São Nicolau Anapausas, localizado no alto de uma rocha estreita. Esse é o primeiro mosteiro que os peregrinos encontravam quando iam a Meteora, tendo 8 metros de altura com escadas internas ligando seus diferentes andares. 38. Acrópole de Atenas, Grécia. O termo acrópole tem suas raízes no grego antigo, combinando o acron, que significa ponto mais alto, e polis, que se traduz como cidade. Embora haja numerosas acrópolis na Grécia, a de Atenas é a mais icônica e simbólica, tanto para os gregos quanto para a civilização ocidental. Essa construção se ergue sobre um relevo rochoso no centro da Atenas moderna, coroada por uma série de templos. O mais célebre deles é o Partenon, uma obra-prima arquitetônica maravilha do mundo antigo. 39. Ilhas Cíclades, Grécia. Se trata de um arquipélago grego localizado no mar Egeu, formado com quase 220 ilhas que deslumbram com sua beleza. Duas das joias mais resplandecentes desse arquipélago são Mykonos e Santorini, famosas por sua encantadora arquitetura mediterrânea, onde predominam as casas brancas e os detalhes coloridos em janelas e telhados. Mykonos se destaca pelos seus hotéis sofisticados, requintados restaurantes de peixes e frutos do mar
e animados locais com música ao vivo. Entre as suas atrações, vai encontrar a igreja de Paraportiane e diversas praias de areia fina que margeiam a costa sul da ilha. Além disso, Mykonos é conhecida por ser um local preferido pelas celebridades. Santorini esconde as cidades de Fira e Oia, localizadas no topo de um penhasco na costa oeste da ilha, de onde se pode apreciar uma vista alucinante do mar. Essas localidades são consideradas destinos idílicos, ideais para celebrar casamentos e desfrutar de luas de mel inesquecíveis. 40. Ilha de Creta, Grécia. Com seus quase 8.450 km², tem algumas das melhores praias da Grécia. Você vai encontrar desde pequenas baías de areia, acompanhadas de restaurantes e passeios à beira-mar, até longos trechos de costa virgem, banhados por águas azuis e cristalinas. Além de suas praias, Creta é o lar de vários sítios arqueológicos de grande importância, como o Palácio de Knossos, localizado perto da cidade de Heraklion. Se você está procurando uma experiência mais tranquila, eu sugiro explorar os pitorescos vilarejos da costa sul de Creta, como Pláquias ou Matala. Lá você vai descobrir praias mais isoladas e fascinantes paisagens montanhosas. 41. Canal de Corinto, Grécia. É um canal artificial que conecta o Golfo de Corinto, no Mar Jônico, ao Golfo Sarônico, no Mar Egeu. Enquanto você dirige pela rodovia 8, relativamente plana que se aproxima da península do Peloponeso, se certifique de parar e admirar a vista do mirante do canal. Houve uma tentativa falha de construí-lo no século I DC. Finalmente foi concluído em 1893. Tem 6,4 km de comprimento e apenas 24,6 metros de largura ao nível do mar, tornando ele intransitável para muitos navios modernos. De fato, você vai se surpreender se conseguir ver uma embarcação relativamente larga passando por lá, porque parece que a qualquer momento poderia colidir com as paredes. Atualmente tem pouca importância econômica e é principalmente uma atração turística. 42. Mont Saint-Michel, França. É um belo monumento histórico e comuna francesa, uma das atrações turísticas mais emblemáticas da França. Localizada na região da Normandia, na costa noroeste do país. Se trata de uma pequena ilha rochosa com uma abadia que se ergue sobre a baía, tornando ainda mais especial o movimento das marés. Quando a maré sobe, a ilha fica completamente cercada por água, criando uma visão única e fantástica. Quando a maré baixa, é possível caminhar sobre a areia e visitar a ilha a pé. Sua história começa no século VIII, quando, segundo a lenda, o arcanjo São Miguel apareceu ao bispo de Avranches, Albert, e o instruiu a construir um santuário na ilha. Ao longo dos séculos, a abadia foi ampliada e modificada, se tornando um importante centro de peregrinação na Idade Média. 43. Paris, França. Também conhecida como a Cidade Luz, é a capital da França e um destino turístico mundialmente famoso. Você não pode perder a Torre Eiffel, o símbolo icônico de Paris. Outros lugares imperdíveis são o Museu do Louvre, onde você vai poder ver a Mona Lisa, e a Catedral de Notre-Dame, uma joia da arte gótica. Passeie por Montmartre e aproveite a atmosfera boêmia e as vistas da Basílica do Sacré-Cœur. A cidade também oferece bairros encantadores, como Le Marais e Saint-Germain-des-Prés, ideais para passear, fazer compras e provar a deliciosa comida francesa em seus cafés e restaurantes. 44. Provence, França. Essa região do sudeste da França é famosa por suas paisagens, vilas rústicas e praias de águas cristalinas. Nessa região está a cidade de Arles e seu anfiteatro romano, as Gorges du Verdon, um dos mais belos cânions da Europa com 25 km e cerca de 700 metros de profundidade. O Palácio Papal de Avignon, um dos mais importantes edifícios medievais europeus. O Aqueduto de Roquefort, que é o aqueduto de pedra mais longo do mundo, com 375 metros. A Catedral de Béziers. O município de Aigues-Mortes, completamente murado. E a Basílica de Nossa Senhora da Guarda, em Marsella.
45. Disneyland, Paris, França. É o mundo mágico da Disney na Europa, localizado a cerca de 32 quilômetros a leste de Paris. Esse famoso parque temático é o sonho de crianças e adultos que amam os filmes da Disney e oferece uma infinidade de atrações, shows e experiências inesquecíveis. O complexo é dividido em 2 parques, Disneyland Park e Walt Disney Studios Park. No Disneyland Park, você pode explorar 5 áreas temáticas: Main Street USA, Fantasyland, Adventureland, Frontierland e Discoveryland. Cada uma com suas próprias atrações e shows. O local mais fotografado é o icônico Castelo da Bela Adormecida e a Praça Central, onde ocorre o espetáculo de fogos de artifício e efeitos visuais. 46. Dubrovnik, Croácia. Conhecida como a Pérola do Adriático, é uma cidade croata situada na costa do Mar Adriático, com um centro histórico murado, ruas de pedra e arquitetura medieval. Você pode passear na rua principal, Stradan, fazer compras e tomar um café em esplanada. Outros lugares a visitar são a Catedral de Assunção, o Palácio do Reitor e a Igreja de São Brás para se aprofundar na rica história da cidade. 47. Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, Croácia. Esse parque é famoso por seus 16 lagos de águas cristalinas, conectados por cachoeiras e cercados por florestas exuberantes. O destaque da visita é percorrer os caminhos e passarelas de madeira entre os lagos e cachoeiras. Também estão a Grande Cascata, a mais alta do parque, e o Lago Kozjak, o maior e mais profundo do parque. 48. Roninj, Croácia. É outra das cidades turísticas do Mar Adriático, oficialmente bilíngue com o italiano e o croata como línguas oficiais, com estreitas ruelas de pedra e casas coloridas. O centro histórico, que fica no topo de uma pequena colina, é ideal para passear e se perder entre suas ruas, além de lojas e galerias de arte. No topo você vai encontrar a Igreja de Santa Eufêmia, de arquitetura barroca, com vistas panorâmicas da cidade e do mar. Hovins também é conhecida por suas praias e águas cristalinas, perfeitas para nadar e tomar sol. 49. Ilhas Plakinski, Croácia. É um pequeno arquipélago localizado em frente à costa de Hvar. Esse conjunto de ilhas e ilhéus é famoso por suas águas limpas, enseadas escondidas e praias idílicas, o que os torna um refúgio perfeito para relaxar e aproveitar o sol. A melhor maneira de explorar as Ilhas Paklinski é de barco, seja alugando um ou participando de um tour organizado a partir de Hvar. Algumas das ilhas a visitar são Jerolim, conhecida por seu ambiente boêmio, e Marinkovac, onde você vai encontrar a famosa praia de Stipanska. Além de nadar e tomar sol, as Ilhas Paklinski oferecem oportunidades para praticar snorkel, além de mergulho e caminhadas. Na ilha de São Clemente, a maior ilha, você vai poder desfrutar de restaurantes e bares perto de algumas das melhores praias. 50. Alhambra, Espanha. É um palácio e fortaleza localizada na província espanhola de Granada, um dos palácios mais bem preservados do mundo islâmico histórico. Além de conter exemplos notáveis da arquitetura renascentista espanhola, o palácio foi construído pelos monarcas da dinastia Nazáre do Reino de Granada. É o símbolo da cidade e um dos monumentos mais visitados da Espanha. Ao visitar essa incrível obra arquitetônica, você também vai poder se aproximar do maciço de Sierra Nevada, localizado logo atrás do palácio, onde você pode praticar esportes de inverno, pois dos Alpes é a cordilheira de maior altitude de toda a Europa Ocidental. 51. Gran Canária, Espanha. As Ilhas Canárias são um famoso arquipélago espanhol composto por 8 ilhas e 5 ilhéus, localizados no Oceano Atlântico. Uma das mais visitadas e famosas é a ilha de Gran Canária. É frequentemente chamada de um continente em miniatura, porque tem uma grande diversidade de paisagens e climas. Suas praias, como Maspalomas e Playa del Inglés, são muito frequentadas por turistas alemães e ingleses, por sua areia dourada e clima quente durante todo o ano. A capital da ilha, Las Palmas de Gran Canária, é famosa por sua rica história, arquitetura e vida cultural. O centro histórico de Vegueta abriga a Catedral de Santa Ana e a Casa de Colón, relacionada com o explorador Cristóvão Colombo.
52. Tenerife, Espanha, é a maior e mais populosa ilha do arquipélago das Canárias. Também é a ilha mais populosa da Espanha. É conhecida por suas paisagens vulcânicas e praias de areia preta e dourada. O Teide, o pico mais alto da Espanha e um dos maiores vulcões do mundo, tá aqui e é um símbolo da ilha. A capital, Santa Cruz de Tenerife, é famosa por seu animado carnaval, um dos mais importantes do mundo. A ilha possui uma grande quantidade de atrações turísticas, como o Parque Nacional do Teide, parques temáticos e praias como Las Teresitas. Tenerife também é conhecido pelo seu clima agradável durante todo o ano, o que o torna um destino muito visitado por turistas europeus. Além do turismo, a agricultura, em particular o cultivo de bananas e tomates, desempenha um papel importante na economia local. 53. Sevilha, Espanha. É uma das cidades mais populosas da Espanha e uma das cidades mais importantes da Idade Moderna, depois da chegada do Império Espanhol à América. Existem 3 locais históricos principais que não se podem perder: o complexo do Palácio do Alcázar, a Catedral e o Arquivo Geral das Índias. O local mais fotografado e famoso é a Plaza de Espanha, localizada no Parque de Maria Luísa. Foi construída em 1928 para a Exposição Ibero-Americana de 1929 e é um claro exemplo da arquitetura regionalista, que mistura elementos de diferentes estilos renascentistas da exuberante arquitetura espanhola. No final de abril ou início de maio, você pode desfrutar da Féria de Abril, uma das festividades tradicionais mais frequentadas da Espanha. 54. Astúrias, Espanha. É uma região do norte da Espanha rica em histórias e belos lugares naturais, como Ribadesella, ou o Parque Nacional Picos de Europa. Ribadesella é uma cidade costeira das Astúrias, que possui uma grande diversidade de paisagens, a costa, o rio Sella e montanhas atrás da cidade. Além da praia, você pode desfrutar de uma corrida de cavalos ou de fazer caminhadas em sua área montanhosa. O Parque Nacional Picos de Europa, por sua vez, é uma das melhores reservas mundiais de paisagens associadas à Floresta Atlântica e inclui a maior formação calcária da Europa Atlântica. Ao visitar esse parque, você vai poder ver os 2 lagos de Covadonga, o Enol e o Ercina, de origem glacial. O terceiro lago, Bricial, só tem água durante o degelo. 55. Ilhas Baleares, Espanha. Esse arquipélago espanhol do mar Mediterrâneo é composto pelas ilhas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera e Cabrera. A capital é Palma de Mallorca, onde se encontra a emblemática Catedral de Mallorca ou a Serra de Tramuntana. Em Menorca, famosa por suas praias virgens, existem monumentos pré-históricos como a Naveta del Tudons. Ibiza, conhecida por sua vida noturna, também oferece praias, enseadas e Daut Villa, cidade murada da parte alta histórica da cidade de Ibiza. Em Formentera, a ilha mais pequena, pode-se ir a praias paradisíacas e atividades aquáticas. Cabrera, Parque Nacional Marítimo Terrestre, é melhor para o ecoturismo. 56. Galícia, Espanha. É uma região situada no noroeste da Espanha, caracterizada por sua rica cultura, história, paisagens verdes e costa escarpada. A língua cooficial é o galego, além do espanhol. Santiago de Compostela, sua capital, é famosa pela Catedral de Santiago, destino final do Caminho de Santiago, uma rota de peregrinação histórica. A região conta com impressionantes paisagens naturais, como as Rias Baixas, onde se pode visitar as Ilhas Cias, parte do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Ilhas Atlânticas. A Costa da Morte e as praias das Rias Altas, como a das Catedrais, também são dignas de visitar. Em Galícia se encontram as cidades históricas de Lugo, com suas muralhas romanas intactas e de pé. 57. Barcelona, Espanha. Um dos principais lugares a visitar nessa cidade cosmopolita é a icônica Sagrada Família, a obra de Antoni Gaudí. Outra parada obrigatória é o Parque Güell, também um legado de Gaudí. Esse parque é um labirinto de formas onduladas, mosaicos coloridos e detalhes surpreendentes, que vão fazer você se sentir entrando em um sonho surreal. Não esqueça de visitar o famoso terraço da Sala Hipóstila, de onde você pode contemplar uma vista panorâmica de Barcelona. 58.
Nazaré, Portugal. Essa vila, situada na costa oeste de Portugal, ganhou um lugar no mapa mundial como um destino para os amantes do surf. Aqui está a famosa Praia do Norte, onde existem algumas das ondas mais colossais e intimidantes do planeta. O Forte de São Miguel Arcanjo é um dos melhores lugares que você pode escolher para observar as ondas, os surfistas e as competições. 59. Algarve, Portugal. O Algarve é o sul de Portugal, caracterizado pelo seu clima agradável e ensolarado durante grande parte do ano, e por suas praias. O primeiro lugar que posso recomendar aqui é o Cabo de São Vicente e seu farol, localizado no extremo sudoeste do país. Esse ponto, que marca a separação entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, é conhecido por suas imponentes falésias e seus espetaculares pôres do sol. O Farol de São Vicente, construído no século XIX, é uma das principais atrações do lugar. De sua posição estratégica, oferece vistas panorâmicas do mar e das falésias que cercam o cabo. Perto do Cabo de São Vicente, você vai poder visitar a Fortaleza de Sagres, um importante centro histórico e cultural da época dos descobrimentos portugueses. Também é recomendável explorar as belas praias próximas, como a Praia de Beliche e Praia do Túnel. Lagos é outro dos principais destinos no Algarve, uma cidade que combina a beleza de seu centro histórico, cheio de ruas de pedra e casas coloridas, com praias como a Praia Dona Ana e a Praia do Camilo. Outra visita recomendada é a Ponta da Piedade, um conjunto de falésias e formações rochosas que parecem esculpidas pela mão de um artista. Albufeira é outro ponto de referência no Algarve, conhecido por sua animada vida noturna e sua grande variedade de praias. Uma das melhores é Falésia, de cerca de 8 km de comprimento, com falésias vermelhas e brancas e água cristalina de cor turquesa. 60. Santuário de Fátima, Portugal. É um dos centros de peregrinação católica mais importantes do mundo. Sua história começa em 1917, quando 3 crianças afirmaram ter presenciado aparições da Virgem Maria na Cova da Iria. O coração do santuário é a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, um edifício de estilo neobarroco com túmulos dos 3 videntes. Em frente à basílica está a Capelinha das Aparições, a capela construída no exato local das aparições. A esplanada do santuário, conhecida como Recinto de Oração, pode acomodar mais de 300 mil peregrinos. Outro ponto de destaque é a moderna Basílica da Santíssima Trindade, um edifício de arquitetura contemporânea. 61. Madeira, Portugal. É um arquipélago português situado no Oceano Atlântico, a sudoeste de Portugal continental. Conhecido pelo seu clima subtropical, vegetação exuberante e paisagens coloridas, é um destino turístico para os amantes da natureza e da aventura. Na ilha principal, também chamada Madeira, está a capital Funchal, uma bela cidade costeira onde você pode visitar o Mercado dos Lavradores, onde vai encontrar produtos locais e flores exóticas. Madeira é ideal para caminhadas, especialmente ao longo das levadas. Antigos canais de irrigação que atravessam a ilha. No Pico Ruivo, a montanha mais alta do arquipélago, você pode ver vistas panorâmicas inesquecíveis. Outro atrativo de Madeira é a sua deliciosa gastronomia, que inclui especialidades como o bolo do caco, um pão de trigo e a famosa espetada, espetos de carne assada. 62. Palácio da Pena, Portugal. É uma obra arquitetônica localizada na cidade de Sintra, perto de Lisboa. Esse palácio colorido é um dos exemplos mais proeminentes do estilo neomanuelino e representa a riqueza e extravagância da realeza portuguesa no século XIX. É um conjunto de torres, terraços e cúpulas construídas no topo de uma colina, com um design que combina elementos góticos, manuelinos, mouriscos e renascentistas. No seu interior, você pode descobrir quartos decorados e uma coleção de arte e antiguidades de grande valor. Os belos jardins do palácio contêm trilhas, lagos e uma grande variedade de plantas exóticas. 63. Portugal. A capital de Portugal é uma cidade histórica situada na costa atlântica, com ruas de paralelepípedos e colinas íngremes.
Um dos principais lugares a visitar é o bairro de Belém, onde se encontra a Torre de Belém, também conhecida como a Torre de São Vicente. É um símbolo da era dos descobrimentos e das viagens de exploração realizadas nos séculos XV e XVI pelas potências europeias, porque serviu como ponto de embarque e desembarque de exploradores portugueses e como a porta de entrada cerimonial para Lisboa. Você também pode visitar o Mosteiro dos Jerônimos, uma obra-prima do estilo manuelino, ou o histórico bairro de Alfama, onde você pode se perder em suas vielas e desfrutar de música de fado ao vivo. Para ver vistas panorâmicas da cidade, visite o Castelo de São Jorge, localizado na colina mais alta do centro histórico de Lisboa. 64. Kiev, Ucrânia. A capital e maior cidade da Ucrânia, às margens do rio Dnipro, é um destino repleto de história, cultura e arquitetura. Um de seus lugares mais emblemáticos é a Catedral de Santa Sofia, com cúpulas douradas e valiosos mosaicos e afrescos internos. Outra visita obrigatória é o Mosteiro das Grutas de Kiev, um complexo de igrejas e cavernas subterrâneas que datam do século XI. A principal rua da cidade, Kreshchatyk, é perfeita para passear, fazer compras e apreciar a arquitetura stalinista. Não perca a Praça da Independência, o coração da vida política e social de Kiev. 65. Lviv, Ucrânia. Também conhecida como Lviv, é uma cidade situada no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, com um centro histórico que se destaca pela sua arquitetura bem preservada. A Praça do Mercado no centro da cidade é um ponto de referência essencial, rodeada por coloridos edifícios renascentistas e barrocos. No centro da praça, você vai encontrar a prefeitura, e que na torre você vai poder desfrutar de vistas panorâmicas de Lviv. Outros pontos de interesse incluem a Catedral de São Jorge, de estilo barroco, e a Ópera de Lviv, um exemplo de arquitetura neo-renascentista. 66. Moinhos de vento de Kinderdijk, Países Baixos. São 19 moinhos de vento do século XVIII, construídos para drenar a água e evitar o afundamento da área. O nome Kinderdijk significa Dique das Crianças e vem de uma lenda de 1421. E segundo ela, uma onda arrastou para a costa um berço que continha um bebê dormindo, que não afundou porque um gato estava se movendo dentro dele e mantendo o equilíbrio. Esse grupo de moinhos é a maior concentração de moinhos de vento antigos nos Países Baixos, um dos destinos turísticos mais visitados do país. 67. Plano Delta, Países Baixos. É o maior projeto de defesa contra o mar do mundo. Consiste em uma série de comportamentos, eclusas, diques e barreiras que foram construídas entre 1954 e 1997 para manter o país fora da água. São estruturas massivas que podem controlar a quantidade de água que entra a partir do Mar do Norte. Incorpora os deltas dos rios Reno, Maas, Schelde e inclui a proteção para inúmeras ilhas e penínsulas na seção sudoeste dos Países Baixos. 68. Jardim Keukenhof, Países Baixos. Localizado entre as localidades de Lisse e Hillingen, é um dos maiores e mais impressionantes jardins de flores do mundo. Com campos intermináveis de tulipas, costuma estar em seu máximo esplendor entre abril e maio, quando se pode admirar milhares de flores em uma ampla gama de cores e variedades, incluindo tulipas, jacintos, narcisos e outras flores de bulbo. 69. Amsterdã, Países Baixos. A capital dos Países Baixos é uma cidade conhecida por seus canais e ambiente relaxado e tolerante. Você pode visitar o centro histórico da cidade com ruas de paralelepípedos e casas inclinadas, além de passear pelas ciclovias ao lado dos moradores da cidade ou navegar pelos canais de barco. Entre os lugares de interesse mais destacados estão o Museu Van Gogh, com a maior coleção de obras do artista, e a casa de Anne Frank. Também está o Rijksmuseum, um museu de arte e história com obras-primas de Rembrandt e Vermeer. 70. Altos Tatras, Eslováquia e Polônia. É uma cordilheira montanhosa na fronteira entre Eslováquia e a Polônia, sendo a parte mais alta nos Montes Cárpatos. A área é conhecida por sua beleza natural, com densos bosques de coníferas,
com montanhas onde habitam espécies endêmicas como o urso pardo, o lince e a águia real. Durante o inverno você pode esquiar ou praticar snowboard, enquanto no verão o trekking e a escalada são as atividades mais comuns. Altos Tatras também possui inúmeros lagos glaciais e cachoeiras, como o famoso lago Morski Oko na Polônia e Strypskie Pleso na Eslováquia. 71. Lago Bled, Eslovênia. Trata-se de um lago de origem glacial e tectônica localizado em Bled, no noroeste da Eslovênia. Um dos lagos mais bonitos dos Alpes e mais impressionantes da Europa. No centro do lago existe uma pequena ilha onde se localiza Cerkev Marijnega, ou Igreja de Maria, um local muito popular entre os moradores locais para celebrar casamentos. A tradição diz que para garantir um casamento duradouro e feliz, o noivo deve carregar a noiva ao longo dos 99 degraus que levam à ilha, enquanto a noiva deve permanecer em silêncio absoluto durante o trajeto. 72. Castelo de Bled, Eslovênia. É visível do Lago Bled e está localizado na costa norte do mesmo. Está construído sobre um precipício de 130 metros de altura, onde proporcionava uma defesa natural contra potenciais atacantes. Esse castelo não é apenas reconhecido por sua história e valor cultural, mas também por sua arquitetura. Exibe uma combinação de estilos românticos, góticos e renascentistas, e sua fachada é composta de diversas torres, ameias e um pátio. 73. Stonehenge, Reino Unido. É um dos monumentos pré-históricos mais misteriosos e famosos do mundo. Está localizado na Inglaterra, quase 13 quilômetros ao norte de Salisbury. Acredita-se que foi um lugar de cerimônias, peregrinações e enterros, que foi modificado ao longo dos séculos para se tornar o que é hoje, uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo. As pedras chegam a pesar até 35 toneladas e estão dispostas de forma circular. Uma delas é chamada de Pedra do Sacrifício, embora não haja provas de sacrifícios humanos. Essas ruínas guardam um dos grandes mistérios da humanidade. Como essas gigantes pedras foram transportadas para esse lugar pelos seres humanos da pré-história? 74. Ilha de Skye, Reino Unido. É a maior e mais conhecida ilha do arquipélago das Hébridas Interiores, localizada na costa noroeste da Escócia, famosa por suas paisagens dramáticas e místicas com penhascos e costas rochosas. Um dos lugares mais emblemáticos da ilha é a cadeia montanhosa de Cuillin, um destino popular para escaladores e caminhantes. Aqui está o castelo de Dunvegan, residência ancestral do clã MacLeod, e o castelo de Illindonan. A ilha também é conhecida por sua fauna, com águias reais, papagaios do mar, lontras e veados vermelhos. A economia local de Skye é baseada no turismo, na pesca e na produção de whisky, com destilarias como Talisker oferecendo tours e degustações. 75. Lago Ness, Reino Unido. É o segundo maior lago da Escócia, com uma superfície de 56 km² apenas atrás do Lago Lomond. É mundialmente famoso pela lenda do monstro do Lago Ness, o suposto grande réptil que o habita, também chamado de Nessie. Desconhecido semelhante a um plesiosauro, habita esse local em regiões desconhecidas. Faz parte de um canal que conecta as costas leste e oeste da Escócia. O Ness e outros 3 lagos estão ligados pelo Canal da Caledônia, que você pode navegar em passeios curtos ou em uma viagem de 6 horas de uma extremidade à outra. 76. Londres, Reino Unido. É a capital e a maior cidade do Reino Unido, situada às margens do rio Tâmisa, no sudoeste da Inglaterra. Com uma história que remonta à época romana, é um centro mundial de finanças, cultura, educação e moda, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Em Londres você pode ver o Palácio de Buckingham, residência oficial da monarquia britânica, e a Torre de Londres, um histórico castelo e antiga prisão. Você pode também visitar o Big Ben, o Parlamento e a London Eye, uma enorme roda gigante com vistas da cidade. 77. Cliffs of Moher, Irlanda.
Estendem-se por cerca de 8 quilômetros e alcançam uma altura de 214 metros, ao longo da costa do condado de Clare. Essas formações rochosas com uma idade de 300 milhões de anos são as mais antigas da ilha e foram cenário de famosos filmes de Hollywood. É o habitat natural de várias espécies de aves como papagaios do mar Atlânticos, gaivotas e falcões peregrinos. Os caminhantes podem desfrutar de vistas impressionantes da queda abrupta para o Oceano Atlântico, embora seja recomendado manter uma distância segura da borda para garantir a segurança. 78. Castelo de Dunluce, Irlanda. É uma fortaleza em ruínas situada à beira de um penhasco no norte da Irlanda. Construído no século XIII por Richard Og de Burgh, um nobre anglo-irlandês, esse castelo se ergue sobre uma rocha escarpada, flanqueado por quedas de ambos os lados e conectado ao continente apenas por uma ponte natural, o que facilitava a sua defesa e dificultava o seu cerco. Dunluce tem sido a inspiração para romances e apareceu em poemas, álbuns musicais e canções. 79. Castelo de Bran, Romênia. Também conhecido como Castelo do Drácula, é uma fortaleza medieval situada na região da Transilvânia, perto da cidade de Brasov. Embora não seja a casa oficial do personagem literário Conde Drácula, sua conexão com o romance de Bram Stoker e a lenda de Vlad o Empalador transformou o castelo em um popular destino turístico. O Castelo de Bran, originalmente construído no século XIV, tem testemunhado numerosos eventos históricos e servido como residência real, alfândega e fortaleza militar. Sua arquitetura gótica e sua localização no topo de uma colina rochosa, rodeada por florestas densas, conferem a ele um aspecto misterioso. Possui um museu com coleções de arte, mobiliário e objetos pessoais da família real romena, em particular da Rainha Maria da Romênia, que residiu no castelo durante o século XX. 80. Colina das Cruzes, Lituânia. Como o próprio nome indica, é uma colina cheia de cruzes. Não se sabe o motivo exato pelo qual tantas cruzes foram colocadas nesse lugar. Existem muitas teorias, mas a mais aceita é que alguns católicos começaram a colocá-las voluntariamente no final do século XIX, depois das duas rebeliões fracassadas contra a Rússia czarista. Os parentes dos mortos nas rebeliões não puderam recuperar os corpos, e por isso decidiram colocar cruzes em sua homenagem. Hoje você não só verá cruzes e crucifixos, mas também estátuas da Virgem Maria e outros elementos cristãos que foram adicionados pelos visitantes. Hoje é um símbolo da fé cristã a nível nacional e internacional. 81. Castelo de Trakai, Lituânia. Faz parte do Parque Histórico Nacional de Trakai. Toda a história é uma maravilha da natureza, sendo o grande protagonista um lago no centro em que existe uma ilha com um castelo medieval. Trakai foi um dos principais centros do Grão-Ducado da Lituânia, com o castelo tendo grande importância estratégica. A sua construção começou no século XIV e por volta de 1409 a maior parte da obra já estava concluída. É considerado um dos castelos mais bonitos e melhor conservados do continente europeu, tendo sido praticamente restaurado entre o final do século XIX e os primeiros anos depois da Segunda Guerra Mundial. Atualmente é usado para fins recreativos, especialmente como sede de concertos e exposições. 82. Cracóvia, Polônia. É uma das cidades mais antigas e culturalmente ricas do país. Localizada no sul da Polônia, com sua história remontando ao século VII, foi a capital real da Polônia até o século XVI, e atualmente é o centro econômico e acadêmico da região da Pequena Polônia. O centro histórico é um tesouro arquitetônico com a Praça do Mercado, uma das maiores praças medievais da Europa, e a Basílica de Santa Maria. O castelo de Wawel, situada numa colina ao lado do rio Vístula, é um outro símbolo da cidade, lar da Catedral Real. Cracóvia é também conhecida pela sua vida estudantil, porque a Universidade Jagiellonian, fundada em 1364, é uma das instituições de ensino superior mais antigas da Europa. Além disso, a cidade é um importante centro para a cultura judaica, com o histórico bairro de Kazimierz.
com sinagogas e museus que testemunham a rica história judaica na Polônia. 83. Floresta Torta de Gryfino, Polônia. É um dos locais mais curiosos que a natureza poderia dar à Polônia e à Europa. Nessa reserva natural, vários pinheiros crescem por si mesmos com um ângulo de 90 graus em sua base, todos inclinados para o norte. Foram plantados originalmente na década de 1930, mas levaram cerca de 10 anos antes que os troncos começassem a mostrar sua curvatura. Existem várias teorias, mas tem também um debate sobre se a curvatura foi criada artificialmente manipulando as árvores ou se simplesmente aconteceu de forma natural. 84. Budapeste, Hungria. A capital da Hungria está localizada às margens do rio Danúbio e é considerada uma das cidades mais belas da Europa. Conhecida como a Pérola do Danúbio, é o resultado da unificação das cidades históricas de Buda e Pest em 1873. Entre suas principais atrações turísticas estão o Parlamento da Hungria, um edifício de estilo neogótico, e o Castelo de Buda, uma antiga residência real. A cidade é famosa por suas termas, como os banhos Gellert e Székely, onde os visitantes podem relaxar em águas termais ricas em minerais. Budapeste possui numerosas pontes que conectam Buda e Pest, sendo a Ponte das Correntes a mais fotografada. A cidade também é conhecida pela sua vida noturna, com uma grande variedade de bares, clubes e bares de ruínas. Esses últimos localizados em edifícios em ruínas e reconvertidos em espaços de lazer. 85. Viena, Áustria. A capital da Áustria se situa às margens do rio Danúbio. Foi o coração do Império Austro-Húngaro e a residência da família real dos Habsburgos, refletida em seus grandes palácios e monumentos. Um dos lugares mais famosos é o Palácio de Schönbrunn, palácio barroco que contém 1.441 quartos. Construído no século XVII, é um dos mais importantes monumentos arquitetônicos, culturais e históricos da Áustria. Existe também o Palácio de Hofburg, antigo centro do poder imperial. A Ópera Estatal de Viena é símbolo da grande tradição musical da cidade, que foi lar de grandes compositores como Mozart, Beethoven e Strauss. A Catedral de Santo Estevão, com sua emblemática agulha gótica, é o centro religioso e geográfico de Viena. A Ringstrasse, um bulevar que circunda o centro histórico, está cheio de majestosos edifícios, como a prefeitura e o parlamento. Os cafés vienenses reconhecidos mundialmente oferecem aos visitantes a oportunidade de provar delícias locais, como a Sachertorte e o Apfelstrudel. 86. Região dos Lagos de Salzkammergut, Áustria. É uma área famosa por seus lagos cristalinos, montanhas alpinas e encantadores vilarejos. Salzkammergut abrange partes dos estados da Alta Áustria, Estíria e Salzburgo. A região tem mais de 70 lagos, sendo Wolfgangsee, Traunsee e Mondsee, que são os mais conhecidos e visitados, onde é possível nadar, navegar e pescar, além de fazer trilhas e ciclismo nas áreas circundantes. Hallstatt, uma das vilas da região, é um destino turístico popular. Famoso por suas casas coloridas e sua paisagem alpina, também abriga a mina de sal mais antiga do mundo, datada da época pré-histórica. 87. Sófia, Bulgária. A capital e cidade mais populosa da Bulgária, localizada nos Balcãs, experimenta temperaturas extremamente frias nos dias mais gélidos, chegando a menos 15 graus centígrados. Com uma temperatura média anual de 11 graus, da cidade se pode apreciar a montanha Vitocha, que alcança uma altura de 2.290 metros. O local mais emblemático para visitar em Sófia é a Catedral de Alexander Nevsky, uma das maiores igrejas ortodoxas do mundo, exemplo da arquitetura neo-bizantina. Suas cúpulas são cobertas de ouro e têm 12 sinos de diferentes tamanhos. 88. Veliko Tarnovo, Bulgária, onde seus apelidos é a cidade dos czares, porque é conhecida como a capital histórica do Segundo Império Búlgaro.
entre os séculos XII e XIV. É uma cidade que mostra seus encantos em seu centro histórico medieval, em que indiscutíveis protagonistas são a fortaleza de Tsarevets e seu quilométrico recinto murado. Você também deve percorrer os arredores do centro histórico para desfrutar do mosteiro Preobrazhensky, também conhecido como Mosteiro da Transfiguração, e o Mosteiro de Dryanovo. 89. Bruxelas, Bélgica. É a capital da Bélgica e sede da União Europeia. A icônica Grand Place, considerada uma das praças mais belas do mundo, está cercada por edifícios de guildas e a Câmara Municipal de estilo gótico, o que a torna o centro da cidade. O Atomium, uma estrutura futurista em forma de átomo, é um símbolo do progresso científico e uma atração turística muito conhecida. Além disso, Bruxelas é o centro neurálgico da cerveja belga, com uma grande variedade de cervejarias e bares que oferecem inúmeras opções para degustação. 90. Brugge, Bélgica. É uma cidade que, junto com outras cidades europeias, é conhecida como a Veneza do Norte. Você pode visitar os canais de Bruges a qualquer hora do dia. No entanto, se tiver a oportunidade de passar uma noite lá, é até melhor. Com luz do dia é fascinante, mas quando o sol se põe, as luzes se acendem e as ruas ficam vazias. A experiência se torna mágica. 91. Istambul, Turquia Europeia. É a cidade mais populosa da Turquia, localizada no Estreito de Bósforo, uma das separações entre a Europa e a Ásia, e é uma das poucas cidades que tem presença em 2 continentes. No lado europeu, você pode se aproximar da Ponte de Gálata, com 490 metros de comprimento. Está dividida em 2 níveis. O superior é para o tráfego, pedestres e pescadores. O segundo está cheio de restaurantes, um excelente lugar se você gosta de comer peixe fresco. Outro lugar é o bairro de Taksim, que é uma das faces mais modernas da cidade, já que avenidas e cadeias de fast food se unem com mesquitas e antigos cafés. 92. Praga, República Tcheca. A capital da República Tcheca é conhecida pelo rio Moldava, que atravessa a cidade conectando o centro antigo com o distrito do Castelo através da icônica Ponte Carlos. Uma obra-prima da arquitetura medieval, adornada com estátuas e artistas de rua. A cidade velha de Praga é onde se encontra o histórico relógio astronômico, uma maravilha mecânica que atrai multidões a cada hora para presenciar seu intricado desfile de figuras. O Castelo de Praga, um complexo que domina a cidade a partir da colina, inclui a majestosa Catedral de São Vito e o antigo Palácio Real. As ruas de paralelepípedos e praças de Praga estão cheias de cafés e cervejarias tradicionais, onde os visitantes podem desfrutar da famosa cerveja tcheca e delícias locais como goulash e trdelniks. 93. Ponte de Đurđević e desfiladeiro do rio Tara, Montenegro e Bósnia e Herzegovina. O desfiladeiro do rio Tara, localizado em Montenegro e parte da Bósnia e Herzegovina, é o desfiladeiro mais profundo da Europa e o segundo mais profundo do mundo, depois do Grande Canyon do Arizona. Com um comprimento de 82 km e uma profundidade que alcança os 1.300 metros, esse desfiladeiro é parte do Parque Nacional Durmitor, uma área protegida. A Ponte Đurđević, também conhecida como Ponte Tara, é uma maravilha da engenharia que se estende por 365 metros através do desfiladeiro e se eleva a 172 metros acima do rio. Construída em 1940, essa ponte de 5 arcos de concreto é um marco icônico e um ponto privilegiado de observação para admirar as impressionantes vistas do desfiladeiro do rio Tara e seu entorno natural. 94. Kotor, Montenegro. É uma peculiar cidade costeira localizada no extremo sudeste da Baía de Kotor, rodeada por montanhas e com vista para o serpenteante litoral. Kotor se destaca por seu bem preservado centro histórico. Seu labirinto de ruas estreitas e pavimentadas possui uma grande quantidade de igrejas, palácios e praças encantadoras, como a Catedral de São Trifão e a Praça das Armas. Kotor também é um destino popular para os entusiastas da navegação e dos esportes aquáticos, graças ao seu porto natural e à beleza cênica da baía.
95. Svet Stefan, Montenegro. É um pequeno ilhote e luxuoso resort turístico situado na costa de Montenegro, perto da praia de Budvar. Originalmente uma fortaleza e vila de pescadores do século XV. Está conectada ao continente por um estreito istmo. No meio do século XX, Svet Stefan foi transformado em um exclusivo resort que tem atraído celebridades e membros da realeza de todo o mundo. Nessa ilhota existem encantadoras vilas de pedra e ruas estreitas pavimentadas, que se entrelaçam com uma exuberante vegetação mediterrânea. O resort oferece luxuosas comodidades, incluindo restaurantes elegantes, spas e praias privativas. A praia de Svet Stefan, situada no continente, oferece uma vista panorâmica do ilhote e é um lugar para tomar sol e desfrutar do mar Adriático. 96. Fortificações de Kotor, Montenegro. São um conjunto de muros e fortalezas construídos entre os séculos 9 e 19, ao longo da montanha de São João, protegendo a cidade e seu porto natural da Baía de Kotor. A extensão total das muralhas atinge os 4,5 quilômetros, com uma altura que varia entre 2 e 20 metros, e uma espessura de até 16 metros em alguns pontos. O sistema de fortificações inclui bastiões, torres, portões e uma fortaleza no topo da montanha, conhecida como Fortaleza de São João ou San Giovanni. 97. São Petersburgo, Rússia Europeia. É a segunda maior cidade da Rússia. Uma cidade de palácios, rios e canais que evocam uma época de grandeza e esplendor. No centro histórico da cidade está o Palácio de Inverno, a antiga residência dos czares russos, e a Praça do Palácio, um lugar emblemático para eventos históricos e culturais. A Catedral de São Isaac e a Igreja do Salvador, sobre o sangue derramado, são exemplos notáveis da arquitetura religiosa da cidade. O Museu Hermitage, um dos maiores e mais antigos museus do mundo, abriga uma grande coleção de arte, que vai desde obras-primas europeias até artefatos da antiguidade. 98. Monastério de Hanko, Moldávia. É um dos mosteiros ortodoxos mais antigos e venerados da Moldávia. Situado em um ambiente tranquilo cercado por colinas e florestas, a cerca de 40 quilômetros a oeste da capital, Chisinau. O mosteiro passou por períodos de esplendor e decadência ao longo da sua história, sendo restaurado e ampliado várias vezes. A igreja principal, construída em estilo moldavo branco-venesque, se destaca pelos seus frescos, iconostases esculpidas em madeira e a harmonia de suas proporções arquitetônicas. 99. Rio Uvac, Sérvia. Esse rio é um notável atrativo natural da Sérvia, situado na região sudoeste do país, perto da fronteira com a Bósnia e Herzegovina. Com um comprimento de cerca de 119 quilômetros, é conhecido por seus meandros e cânions profundos e paisagens. A área em torno do rio Uvac é uma reserva natural protegida, estabelecida em 1971, para preservar o ecossistema e a biodiversidade local. A reserva é lar de uma ampla variedade de flora e fauna, incluindo o grifo, uma espécie de ave em perigo de extinção que foi reintroduzida com sucesso na região. 100. Davos-Javaros, ou Cidade do Diabo, Sérvia. É um fenômeno natural localizado no sul da Sérvia, conhecido por suas peculiares e fascinantes formações geológicas. Essas formações rochosas, também chamadas de torres de terra ou chaminés de fadas, são compostas principalmente de argila e mineral vulcânico, e foram esculpidas pela erosão ao longo de milhares de anos. Possui mais de 200 dessas estruturas singulares que alcançam alturas de até 15 metros. Davos-Javaros também é conhecida por suas nascentes de água mineral ácida, que contribuíram para a criação e preservação dessas torres de terra. 101. Valletta, Malta. É a capital de Malta, um pequeno arquipélago localizado no Mediterrâneo entre a Sicília e a costa norte-africana, fundada em 1566 pela Ordem de São João. Aqui existem numerosos edifícios e monumentos históricos, como a Concatedral de São João, o Palácio do Grão-Mestre e o Forte São Elmo. Além de seu patrimônio histórico, Valletta é um centro cultural e político, sendo a sede do Parlamento de Malta e a residência oficial do Presidente da República.
102. Marsaxlokk, Malta. É uma tradicional e típica vila de pescadores do sudeste de Malta, conhecida por seu colorido porto e seu animado mercado dominical. Com uma população de cerca de 3.500 habitantes, é o principal centro pesqueiro de Malta e um dos destinos turísticos mais populares da ilha. Está repleto de lusos, os barcos de pesca malteses, caracterizados por suas cores brilhantes e seus olhos protetores pintados na proa. O mercado dominical de Marsaxlokk é outro atrativo para os visitantes. Aqui as bancas oferecem uma grande variedade de produtos frescos, especialmente peixe capturado localmente, bem como artesanato, roupas e outros produtos. Marsaxlokk também é conhecido por seus restaurantes à beira-mar, onde você pode desfrutar de deliciosos pratos de peixe e mariscos frescos. Além disso, nas proximidades da vila se encontram várias praias e enseadas, como a São Peter's Pool e a Baía de Kalanka. 103. Tallinn, Estônia. A capital da Estônia é uma cidade costeira à beira do Mar Báltico, com um belo centro histórico medieval, um dos mais bem preservados da Europa, com ruas de paralelepípedos, muralhas e torres defensivas. Entre os pontos de interesse mais notáveis estão a Praça da Prefeitura, a Prefeitura de Tallinn e a Igreja de São Olavo, que no século XVI foi considerado o prédio mais alto do mundo. O Palácio de Kadriorg, construído pelo czar Pedro o Grande para sua esposa Catarina, é outro local de interesse, assim como a Catedral Ortodoxa de Alexandre Nevsky, um exemplo da arquitetura russa do século XIX. 104. Ust-Guli, Geórgia. É uma remota aldeia no coração das montanhas do Cáucaso, na Geórgia. Um lugar de lendas e paisagens de sonho. Suas ancestrais torres defensivas e casas de pedra parecem desafiar o tempo, em um cenário dominado pela imponente montanha Shkara. Você não pode perder a visita ao antigo complexo fortificado de Lamária, com sua igreja medieval e frescos centenários. 105. Nicósia, Chipre. Também conhecida como Lefkósia, é a capital do Chipre e a maior cidade da ilha. Seu centro histórico está cercado por uma muralha veneziana do século XVI em forma de estrela e conta com estreitas ruas de paralelepípedos, igrejas e praças. Entre os principais pontos de interesse estão a Catedral de Santa Sofia, Mesquita Selimi e a Porta de Famagusta, uma das 3 entradas originais à cidade murada. Nicósia é única no sentido de que é a última capital dividida no mundo. A linha verde, estabelecida em 1974, separa a República de Chipre no sul da autoproclamada República Turca do Norte de Chipre. Ambos os lados da cidade podem ser visitados atravessando os pontos de controle. 106. Ohrid, Macedônia do Norte. Essa cidade, situada na costa oriental do lago Ohrid, é conhecida como a Jerusalém dos Balcãs, devido à sua grande quantidade de igrejas, que é dito que chegaram a ser 365 em seu auge, uma para cada dia do ano. O mosteiro de São Naum, situado a cerca de 29 quilômetros ao sul de Ohrid, é um destacado centro religioso e espiritual da região. A igreja de São João de Caneu, de arquitetura bizantina que se encontra em um penhasco com vista para o lago, é um dos locais mais visitados. A fortaleza de Samuel, construída no século X, é outro ponto de interesse importante que oferece vistas panorâmicas da cidade e do lago. 107. Stari Most, ou Ponte de Mostar, Bósnia e Herzegovina. É uma ponte de pedra localizada na cidade de Mostar, originalmente construída no século XVI pelo arquiteto otomano Mimar Sinan, um exemplo da arquitetura islâmica e uma obra-prima da engenharia. Ela se estende sobre o rio Neretva e conecta as duas partes da cidade de Mostar, que são divididas pela região e pela cultura. Durante séculos, simbolizou a união e a convivência entre as comunidades cristã e muçulmana na cidade. 108. Kravica, Bósnia e Herzegovina. É um conjunto de cachoeiras situado no rio Trebizat, na região de Herzegovina, ao sul do país. São um fenômeno natural que se estende ao longo de cerca de 120 metros e tem uma altura que varia entre 20 e 25 metros. Essas cachoeiras estão rodeadas de vegetação e formam um anfiteatro natural de tufo, um tipo de calcário formado pela precipitação de minerais dissolvidos na água. 109. Andrićgrad, Bósnia e Herzegovina.
É uma construção localizada na cidade de Visegrad, erguida do zero com base na obra A Ponte sobre o Drina, do iugoslavo Ivo Andrić, Nobel de Literatura. É um dos lugares mais bonitos e originais dos Balcãs, que parece o cenário de um filme, com arquitetura de diferentes épocas. Em Visegrad, você pode ver a monte de Mehmet Paša Sokolović, de arquitetura otomana, e o imponente cânion do rio Drina. 110. O rio Una, Bósnia, Herzegovina e Croácia. É um importante rio nos Balcãs que flui ao longo da fronteira entre a Bósnia e Herzegovina e a Croácia. Nascendo no noroeste da Bósnia e Herzegovina e percorrendo cerca de 214 quilômetros antes de desaguar no rio Sava, um afluente do Danúbio. Esse rio é conhecido por suas águas cristalinas, cachoeiras, corredeiras e canyons. Um lugar para fazer rafting, caiaque ou pescar. O Parque Nacional Una foi criado para proteger esse rio, contendo sítios arqueológicos pré-históricos da Antiguidade e da Idade Média. 111. Copenhague, Dinamarca. A capital da Dinamarca está localizada na costa leste da ilha de Zeeland. Um dos locais emblemáticos a visitar aqui é a Sereia, uma escultura que emerge sobre as rochas ao lado do porto, evocando a famosa história de Hans Christian Andersen. A poucos passos de distância, o pitoresco bairro de Nyhavn tem casas coloridas e antigos barcos de madeira ancorados ao longo do canal. O Palácio de Amalienborg é a residência da família real dinamarquesa, onde você pode assistir à troca de guarda e admirar a arquitetura neoclássica. No Castelo de Rosenborg, você pode conhecer as coleções de arte da coroa dinamarquesa ou passear pelos seus jardins. 112. Andorra la Vella, Andorra. É a capital do Principado de Andorra, um pequeno país situado nos Pirineus, entre Espanha e França. Está localizada a uma altitude de mais de 1.000 metros acima do nível do mar, sendo a capital mais alta da Europa, com uma paisagem montanhosa e cheia de neve no inverno. Seu centro histórico, o Bar Jantic, é um labirinto de ruas estreitas de pedra com edifícios que datam da Idade Média. A Igreja de Santo Estevão e a Casa de Laval, antiga sede do governo andorrano, são pontos de interesse destacados nessa área. Dada a sua localização nos Pirineus, Andorra la Vella é um ponto de partida ideal para atividade ao ar livre, como caminhadas, esqui e escalada de montanhas. 113. Olho Azul, Albânia. É uma atração natural localizada perto da cidade de Muzini, no sul da Albânia. Uma fonte de água subterrânea em que o nome deriva de sua cor azul profundo surpreendente e do efeito visual que cria ao borbulhar do fundo, parecendo a íris de um olho humano. Faz parte de um sistema mais amplo de nascentes e rios na região, alimentado pelas águas que vêm das montanhas circundantes. A fonte é conhecida por sua água cristalina e extremamente fria, bem como pela profundidade da nascente, que ainda é em grande parte desconhecida. Acredita-se que a profundidade máxima explorada até agora é de aproximadamente 50 metros, mas se estima que possa ser muito mais profunda. 114. Khor Virap, Armênia. Esse antigo mosteiro armênio na província de Ararat, perto da fronteira com a Turquia, é um importante local religioso ao sul de Erevan, a capital da Armênia. Foi construído em uma colina às margens do rio Arax, com vista para o Monte Ararat, que é especialmente significativo na cultura armênia. Khor Virap, cujo nome significa Poço Profundo, está ligado a São Gregório, o Iluminador, que foi aprisionado aqui em um poço por 14 anos por ordem do rei Tiridates III da Armênia. São Gregório conseguiu converter o rei ao cristianismo e, como resultado, a Armênia se tornou o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial no ano 301 d.C. 115. Palácio de Mir, Bielorrússia. Também conhecido como Castelo de Mir, é um complexo arquitetônico do século XVI, localizado na cidade de Mir, na Bielorrússia. O castelo foi construído em um estilo gótico no início do século XVI pela família Ilinić, uma nobre família da época. Ao longo dos anos, o castelo foi objeto de várias reconstruções e modificações, e elementos renascentistas e barrocos foram adicionados à estrutura original.
116. Riga, Letônia, a capital e maior cidade da Letônia, localizada na costa do Báltico, na foz do rio Daugava. Seu centro histórico, conhecido como Vekriga, possui uma coleção de edifícios históricos e um traçado urbano medieval preservado. Aqui está a Catedral de Riga, a Igreja Medieval de São Pedro e a Casa das Cabeças Negras, um edifício gótico que costumava ser a sede de uma poderosa irmandade de comerciantes. Riga também tem uma coleção de edifícios em estilo Art Nouveau, que se concentra principalmente no distrito conhecido como Centres. Além disso, é um ponto de partida para visitar o Parque Nacional de Gauja e a região costeira de Jurmala, famosa por suas praias de areia branca e seus spas. 117. Vaduz, Liechtenstein. A capital do Principado de Liechtenstein, um pequeno país alpino localizado entre a Suíça e a Áustria, é Vaduz. O centro de Vaduz possui uma série de prédios históricos e modernos, incluindo a Catedral de São Florim, de arquitetura neogótica, e o Parlamento de Liechtenstein, um edifício contemporâneo. O Castelo de Vaduz, localizado em uma colina com vista para a cidade, é a residência da família real de Liechtenstein e um dos principais pontos turísticos da capital. Embora o interior do castelo não esteja aberto ao público, os visitantes podem desfrutar das vistas do Vale do Reno e dos Alpes suíços do lado de fora. 118. Castelo de Vianden, Luxemburgo. É um castelo medieval localizado na cidade de Vianden, em Luxemburgo, construído entre os séculos XI e XIV e considerado um dos maiores e mais bem preservados castelos da Europa. Foi construído como residência dos condes de Vianden e posteriormente ocupado pela Casa de Nassau, a mesma família real que agora governa os Países Baixos. Durante o século XIX, o castelo entrou em um estado de abandono e deterioração, mas posteriormente o governo de Luxemburgo adquiriu a propriedade e iniciou um programa de restauração. Está aberto ao público, permitindo a exploração de seus salões, capelas, torres e pátios, bem como a apreciação das vistas do vale próximo e do rio Ouro. 119. San Marino. É a torre mais antiga e conhecida das 3 torres localizadas na cidade de San Marino, a capital do pequeno estado de San Marino, um estado independente cercado pela Itália. Juntamente com outras 2 torres, a 6ª segunda torre e o Montale, terceira torre, faz parte do brasão de armas de São Marino, um símbolo da independência do país. A guaita está localizada no topo do Monte Titano, com vista para o mar Adriático ao longe. Foi construída no século XI e desempenhou um papel fundamental na defesa de San Marino ao longo de sua história. E aqui terminamos essa viagem pelas maravilhas da Europa. Obrigado por chegar até aqui. Nos vemos na próxima viagem.